Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos corrigir a nossa atividade que foi passada segunda-feira, tá bom? Para que a gente já possa partir para a próxima atividade, tá? Essa atividade de segunda era uma recapitulação, pessoal, sobre o quê? Sobre diversos itens, né? Diversos escritores que envolvem círculos, circunferência, tá? Eu botei algumas questões envolvendo alguns descritores de porcentagem, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Então, estamos recapitulando bastante itens aí, bastante descritor, para que a gente possa ter o melhor desempenho, tá? Então, na primeira questão, já dizia assim: Ana colou alguns sólidos geométricos sobre uma mesa, né? E conforme a ilustração a seguir. Então, temos o sólido 1 aí. Que sólido é esse, ó? Um cone, tá? É um corpo redondo chamado cone. Tem uma base circular, né? E essa lateral aí de formato triangular. E o 2? No 2 temos um cubo, né? Um poliedro, um cubo, um prisma também, tem duas bases quadrangulares, né? O 3 temos um cilindro, também pode ser chamado de prisma, com base circular, tá? E o quarto temos aí um prisma triangular, tá bom? Prisma, pois tem duas bases de mesmo formato e lados retangulares, tá? Então, destes sólidos, os que possuem pelo menos uma base circular são o quê? O cone e o cilindro, 1 em 3, tá? Então, é só uma questão mesmo para a gente relembrar o que é os corpos redondos, tá bom? E a diferença entre os poliedros é que a base desses sólidos é circular, é um círculo, tá bom? Então, bora para a segunda questão. A medida do raio de uma moeda colecionável é igual a 9 milímetros. Considere que o π é 3, a medida do comprimento dessa moeda é igual a. Esse π, pessoal, é uma constante que ela está sempre envolvendo o quê? Em setores circulares, né? Em figuras planas, círculos, né? Ou o cálculo de um comprimento de uma circunferência, tá bom? Pois se trata de uma constante, né? Que a gente vai, nessa questão, tá chamando de 3, mas ele é 3,14, 15 e por aí vai. Ele é um número irracional, tá bom? Que não tem fim, após a vírgula vai continuando aí. Então, a gente vai usar o conteúdo que a gente viu essa semana, que é o quê? O cálculo do comprimento de uma circunferência. 2 vezes π vezes r, tá? Então, tá aqui o círculo, o raio tá dizendo que é 9, tá bom? A fórmula a gente já sabe que é 2 vezes o π vezes o r, tá bom? Pensem assim, Ana, a dica de vídeos que eu vi aí na internet é o quê? 2 pirralhos, né? Quando a gente vê um círculo, a gente pensa assim, um pirralho, né, bem danado, não tem como aturar. Imagine dois pirralhos correndo em formato circular, né? É só uma forma da gente decorar dois pirralhos, né? Dois pirraios, a fórmula do comprimento de uma circunferência, tá bom? Dois pirraios. Então, só substituir. Troca o pi por 3 e o raio por 9, tá bom? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54. Olha como fica bem fácil depois que você sabe a fórmula. Substitui direitinho cada letra pelo seu número e calcula o valor numérico dessa expressão, tá bom? Então, é simples, basta que você aprenda o formato de um comprimento, sempre é o contorno de um círculo, e a fórmula é 2πr, tá? Fórmula para a área a gente vai ver mais para frente. Na terceira questão, era uma questão de recapitulação sobre retas e circunferências, tá? Então, existem as retas externas, a circunferência, e existem aquelas que tocam a circunferência de uma certa forma. Tocam a circunferência em um único ponto, tá? Passa bem raspando em um único ponto, a tangente, tá? E a reta secante, ela perfura essa circunferência, ela seca, tá bom? Seca a circunferência. Então, a tangente, ela passa em um único ponto, tá bom? E a secante, ela seca, ela perfura essa circunferência, tá bom? Então, vendo essa diferença, fica fácil, ó. A reta T, ela tá perfurando a circunferência, né? Então, ela é uma reta secante. A reta S tá fora, nem toca a circunferência, então ela é externa. Já a reta U, olha aí, que eu marquei, ela intercepta a circunferência em um único ponto
e ela é a nossa reta tangente que nós estamos procurando, tá bom? Então, sempre que a questão pedir reta tangente, eu procuro a reta que toca a circunferência em um único ponto, tá bom? E se fosse a reta secante, eu procurava a reta que perfurava, que seca ela em dois pontos, tá? E a externa que nem toca a circunferência. Pronto, recapitulamos. Agora, essa questão 4, você olha para essa imagem na malha, você precisa calcular o raio. Olha aí o raio. Vai do ponto central da circunferência até o ponto externo, né? Até qualquer lado, qualquer ponto na circunferência. Então, eu percebo quantos quadrinhos eu utilizo aí para calcular o raio, ó. Esse tracinho aí do raio, ele comporta 3 tracinhos, né? Então, o nosso raio é 3 centímetros, porque cada tracinho é 1 centímetro. Então, eu já tenho como calcular a área e o comprimento. Como? Fórmula da área, pessoal. Πr ao quadrado. Π, a gente sabe que é 3,14 já, né? E o raio aqui é 3. Então, substituindo, 3 ao quadrado dá 9, 3,14 vezes 9 deu 28,6. Eu procurava se tinha alguma alternativa que está dizendo que a área deu 28,26. Não deu, né? Então, vou calcular o comprimento. 2πr, o contorno. Então, você substitui 2 vezes 3,14 vezes 3, tá? O π é 3,14 e o raio é 3 nessa questão. Então, você multiplica 6 vezes 3,14, deu 18,84. Aí você procura a alternativa que diz que o comprimento do círculo, né, o comprimento da circunferência, é 18,84, ó. Letra B está dizendo isso, tá bom? Então, é uma questão simples, mas que necessita que você aprenda as fórmulas, aprenda a utilizar as fórmulas, tanto da área quanto do comprimento. Quinta questão. Essa questão sobre os elementos de um círculo, tá bom? Os componentes, os segmentos. Olha aí, a gente tem aqui os segmentos ST, que é o quê? É uma corda. A corda é um segmento que passa por 2 pontos da circunferência sem ser pelo meio, tá bom? O OR, ok, o OR. O OR é o raio da circunferência, é o que? Vem do centro a qualquer ponto da circunferência, então é raio. E essa outra, o SR, né? PN, vou botar aqui logo PN, ó. PN, corda também, tá? E o SR, ó, liga 2 raios, né? 2 raios. 2 raios, diâmetro, tá bom? Então, temos os segmentos corda, diâmetro e raio. Então, eu preciso saber quem é o OR. Eu vou lá para o primeiro. Vou só apagar aqui para que a gente possa enxergar na sequência, tá bom? Então, ele quer saber a questão, o OR, respectivamente, o OR, ó, raio. Então, eu já procuraria a alternativa que já começa com raio. PN, ó, em rosa aí. PN, corda. E o SR, que é o último que ele pediu, diâmetro, tá bom? Então, seguindo essa ordem de segmentos que a questão pediu, eu teria um raio, uma corda e um diâmetro. Letra B. Não errem mais, pessoal. Corda é sempre um traço passando por qualquer 2 pontos da circunferência. Raio é sempre do meio, do centro a qualquer ponto da circunferência, metade ali, né, do diâmetro. E o diâmetro é sempre a corda que passa pelo centro, tá bom? Pega 2 pontos da circunferência, mas tem que passar pelo centro, o diâmetro, ou seja, 2 raios. Então, não dá para errar mais. Sexta questão. Olha aqui, pessoal, um cubo, tá? Para marcar a planificação. Se a gente fosse contar as faces, todas aí tá indicando 6 faces, né? Dava para todas serem. O que está diferenciando aí, pessoal, é que se essa parte escura são as bases, então eu precisaria ter um branco entre eles, tá? Então, se aqui a base tá cinza, a outra base aqui também seria cinza, tá bom? Então, eu preciso ter um branco entre as bases. A única alternativa que mostra um branco entre as bases seria a letra D, tá bom? Na planificação. Então, eu preciso enxergar essa observação para me poder marcar correto. Senão, eu marcaria qualquer um aí, tá indicando a planificação de um cubo, né? Mas, como as bases seriam escuras, então eu preciso enxergar isso.
que na separação da planificação, eu teria que ter pelo menos um branco entre os escuros, tá? Sétima questão, temos aí a planificação de uma caixa com base triangular, um prisma triangular. Qual dessas alternativas é a planificação de um prisma triangular, pessoal? Olha aí, o prisma triangular, ele tem duas bases triângulos, né? Então, eu preciso de quantos laterais, né? Quantos laterais retângulos? Olha aí, se são 3 lados na base, então eu preciso de 3 retângulos para fechar a figura, tá bom? Então, a alternativa que tem 3 retângulos, né? Tem o quê? Tem o item 1, o item 3 e o item 4. Já descartava o 2, porque está dizendo 4 retângulos, tá? Quando eu fechasse a figura 3, ia ficar tanta base ali, né? Tem 6 bases, então o prisma só tem 2 bases. Olha, a figura 4 tá trazendo mais 2 triângulos aí, que eu não sei para quê, né? Não formaria o prisma. Então, a única figura que fecha realmente os 3 lados da base, com os 3 retângulos, é a 1, tá bom? Questão bem simples, mas que pode pegar aí se o aluno não tiver atenção, tá? Nessa formação da figura, tá? Depois a gente vai mostrar em um aplicativo para a gente enxergar essa planificação fechada assim na mão, né? Vocês vão poder baixar aí, vão ter a figurinha com o QR Code que vai ser lido e vocês vão poder enxergar essa planificação do prisma, né? Se abrindo e fechando para você ter essa certeza de que realmente fecha essa figura, tá bom? Oitava, temos aí a nossa reta e tá perguntando qual das letras é o 5/2. 5/2, se eu for dividir esse número, né? 5/2, eu já botei até a alternativa aí, né? 5/2 dá o quê? 2,5, tá? Então, dividindo aí, ó, sempre que não dá mais para dividir, põe um zero e a vírgula, deu 2,5. Onde é que tá o 2,5, pessoal? O único número que passou do 2 não foi o P? Então, não tinha nem dúvida que era a letra P, tá? Tá bem no meio do 2 e do 3, é o 2,5, tá bom? Então, 5/2 é o quê? 2,5. Eu ia procurar a letra que indicava o 2,5, que é o P, tá? Questão bem simples, mas que sempre cai em provas e os alunos têm costume de errar porque não entendem o que tá pedindo, tá? Então, vamos enxergar a reta direitinho, o que tá cada uma letra ali, como é que ela tá sendo organizada, né? E marcar corretamente. Nona, vamos recapitular um pouquinho sobre ângulos, ó. Ó, a gente sabe que triângulo isósceles tem dois lados iguais e os dois ângulos da base também são iguais. Então, se um ângulo ali é 70 embaixo, o outro também vai ser 70. E se um lado é 18, o outro lado também vai ser 18. Tá bom? Então, triângulo isósceles, dois lados iguais, teria 18 e 18 ali, ó, tá? Já sabemos que o x é 18. Já procuraria a alternativa que indica 18, ó. Pode ser a B ou a D. E o ângulo, ó, se é 70 embaixo, então 70 na esquerda, 70 na direita, na base, tá? E agora eu tenho que lembrar o quê? Que os ângulos internos de um triângulo são 180 graus, ó. Soma tudo. Se já tinha 140, porque 70 mais 70 dá 140. Faltava quanto para 180? Faltava 40, tá? Então, a alternativa seria 40 e 18, que é os dois valores que está pedindo, respectivamente o ângulo e o lado que está faltando, tá bom? O ângulo B aí, o beta, seria 40 graus. Então, pessoal, é uma questão básica envolvendo o quê? Conceitos relacionados a ângulos e lados de um triângulo. Então, só recapitulando mesmo aqui, porque a gente não pode sair do nono ano sem saber essas coisas. 10ª questão envolvendo porcentagem, que é o que a gente vai estudar agora, nessa semana, tá? Que eu percebi que muitos erram porcentagem, tá bom? O que é porcentagem, pessoal? É o quê? Um número por 100, uma fração por 100. Então, se ele está dizendo aqui, desconto amigo de 10%. A mensalidade aqui, a semestralidade, custa 800. Se ele vai ter um desconto, desconto é menos, né? Então, eu tenho que encontrar esse desconto para mim depois retirar. Então, você calcula 10% de 800, tá? 10 sobre 100 vezes o 800. Você multiplica essa parte de cima, né? 10 vezes 800, ou então já corta logo os zeros para facilitar, tá? 8 vezes 10 deu 80. Então, esse é o desconto, não é o que você vai marcar e não é o que você vai somar o valor.
Desconto não é subtrair, é retirar. Então, você pega do 800 que era antes, você vai ter um desconto de R$ 80, não é isso? 800 menos 80, 720, tá bom? Então, eu subtraí direitinho ali, ó, pedi emprestado. O 8 deu 10 menos 8 deu 2, 7 menos 0 deu 720, letra C, tá bom? Questão simples, que envolve esse cálculo de porcentagem, que é o quê? Você transforma o porcento em por 100, né? 10%, 10 sobre 100. Aí você multiplica do valor que vai ser retirado esse desconto, tá bom? Que no caso aqui era 800. Multipliquei, cortei os dois zeros, né? Resolvi o meu desconto, só basta retirar, tá bom? 11. Observe o triângulo equilátero a seguir, a medida em graus. Todo triângulo equilátero tem o quê? 60 graus internos, tá? Por quê? Porque se eles são iguais, ó, se aqui é alfa, aqui é alfa e aqui é alfa, então teria 3 alfas, tá? Tudo é igual. 3 alfas igual a 180 graus. Então, você divide 180 dividido para 3 dá 60, tá bom? Então, ângulos iguais, você só faz o quê? Perceber que é 60. Toda vez que falar em triângulo equilátero, 60 graus é o ângulo interno, tá bom? Então, por mais que seja o seu cansaço, não deixe de estudar. Estudar é um privilégio e só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Então, essa é a mensagem de hoje, tá bom, pessoal? Vamos estudar, vamos ter foco nos estudos, tá bom? Para fazer a diferença, né, na nossa vida, dos nossos familiares e sempre vencer, né, com educação, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula e bons estudos!